Mais uma vez, estamos aqui para nossas palavras cruzadas e é um gosto imenso estar contigo que nos acompanha, a todos que partilham destas maravilhas que estamos estudando aqui a respeito do livro de João neste trimestre. E também estou aqui com o meu grande amigo Beneneco, que é um grande companheiro de jornadas aí, que já esteve conosco em diversos capítulos, em diversos livros que estudamos aqui, e ele está comigo aqui mais uma vez para nós explanarmos um pouco da lição. Já estamos quase ao chegar ao final, não é? Desta jornada aqui do livro de João, já estamos na lição 10, e o título desta semana vem como O Caminho, a Verdade e a Vida. É um tema que se submete à nossa última lição que estudamos na última semana, da lição 9, não é? Que foi exatamente o verso áureo. E esta semana vamos pegar pontualmente neste versículo para falarmos um pouco o que Cristo Jesus queria dizer como Ele próprio sendo o caminho e a verdade pelo qual nós precisamos seguir a cada dia. Gostaria de pedir para que nós iniciarmos, para que o Beneneco pudesse fazer uma oração para nós neste momento. Pai nosso que está no céu, nós te agradecemos, Senhor, por tua bondade e misericórdia, que se renovam a cada dia, a cada manhã, na vida de cada um de nós, nas famílias que nós representamos, os amigos e a igreja em geral. Nós sabemos e pela fé acreditamos que mesmo estando no céu, o Senhor é um Deus imanente, que significa Deus conosco, que se compadece com as nossas mais variadas situações. Nós pedimos ao Pai a tua permissão que o Espírito Santo esteja conosco para, no cruzamento dessas palavras, em torno da lição número 10, sobre a vida, sobre Jesus na parte da glória, Senhor, Ele, o Espírito Santo, nos capacite, nos encha de poder, nos dê vontade e senso de responsabilidade espiritual para crescer mais e mais na tua vontade. Dê-nos paz e fique com os que nos assistem, para que nós e eles edifiquemos cada vez mais um passo nesse grande prédio de santificação para um dia te receber segundo a tua vontade. Nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Obrigado, Beneneco. Bom, como já estávamos a dizer aqui, né, Beneneco? Nós estamos falando aqui a respeito de algo tão importante pelo qual Cristo Jesus conviveu ali com seus discípulos, e era algo que eles não conseguiam compreender, e acredito que tanto eu, todos nós, dia a dia, não é? Às vezes nós não conseguimos ter um pouco esta noção da imensidão dessa graça de Cristo Jesus, de Deus, né, por todos nós, em querer nos resgatar deste mundo tão cruel pelo qual nós vivemos. E aqui no verso áureo, olha que interessante, diz assim: Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Lindas palavras quando eu li aqui neste verso áureo, Beneneco, me submeteu aqui esses dias mesmo, não é? Quando estive ali na igreja, tive a oportunidade de falar um pouco sobre esse tema, não é? Somente Moisés, nós relembramos disso, o autor vem trazendo muito esses pontos sobre Moisés, não é? Somente ele teve a oportunidade de subir ao monte e ver ali, não é? Ao passar rapidamente entre meio à fenda das rochas ali, a glória de Deus, não é? E nós vemos como que Moisés voltou do monte após ter visto a glória de Deus, não é? Ele não viu Deus diretamente, porque se ele visse Deus diretamente, ele automaticamente seria fulminado naquele momento, não é? Então, nós vemos como que é tão especial Deus se esvaziar da sua glória, do seu esplendor lá no céu, o próprio Deus, não é? Manifesto em Cristo Jesus, manifesto no seu Filho, vir a esta terra e agora estar presente ali entre a multidão, presente entre os discípulos. Quão maravilhoso foi este momento. E também, Beneneco, aqui nós vamos falar um pouquinho também na lição desta semana, não é? A passagem, porque sabemos que o livro de João foi dividido em 4 partes, não é? Aqui nós vemos que tem o prólogo, que é logo no início do capítulo 1, do versículo 1 até o 18. Depois tem o livro dos sinais, não é? Que é de João capítulo 1, versículo 19, até o capítulo 12, no versículo 50.
E agora nós vamos entrar aqui na parte do livro da glória, que é o que nós já entramos falando, não é? Já na lição passada, e agora nós vamos falar um pouco sobre essa glória, não é? Que eu já exemplifiquei um pouco que foi dito ali desde o tempo de Moisés, e vamos explanar um pouquinho. Beneneco, indo aqui para a lição de domingo, comenta um pouco agora para nós, não é? Sobre o exemplo que Cristo Jesus deixou, não é? Nós falamos aqui sobre glória, sobre poder e esplendor, mas nós vamos ver agora uma diferença que Cristo Jesus quis mostrar para os discípulos, que acredito eu que é transformador e é o ponto principal que nós podemos abordar aqui. Ok, obrigado, meu amado Adriano. Antes mesmo de falar sobre o exemplo, gostaria rapidamente de dizer que essa lição 10 está muito ligada com a lição 9, porque a 9 é falou sobre a fonte da vida. E aqui na 10, os autores que têm esquematicamente apresentando os temas no Evangelho de João, fazendo muita ligação com o livro de Marcos sobre Cristo, eles nos puseram o tema o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus é o caminho para onde? Para o Pai e para o céu. E é verdade, porque é Jesus que explica e conduz a Deus. Ou seja, ele explica a Deus e nos conduz a Deus. E a vida, porque qualquer um que viva nessa terra e que já viveu, tanto para os que já viveram, se morreram em Cristo, e aqueles que ainda vivem, se não viverem até que ele volte e descansem, Jesus, que é o eu sou, lhes vai restituir a vida a quando da sua segunda vinda. Então, além de tudo o que está escrito no Antigo Testamento, ou que estava, portanto, até aquela altura em que Jesus esteve aqui, há 2024 anos, para além do que estava escrito no Antigo Testamento, que era a palavra, era a escritura para as pessoas, para a igreja, né, naquela altura, para além de tudo aquilo, ele teve que vir para se fazer conhecer, né, e a partir dele as pessoas conhecerem o Pai. E mesmo assim, ele precisou ensinar e para além de ensinar, por causa da dureza dos corações, mais que uma pedra dos seres humanos, teve que apresentar muitos sinais, chamados de milagres, para que ele ou as pessoas, pelo menos, tivessem o conhecimento, de que, ou seja, recobrassem o conhecimento de que aquilo que nós aprendemos no Antigo Testamento está-se a cumprir na pessoa desde que está aqui dentro de nós. Portanto, isto, segundo os autores e vários teólogos, nenhum anjo podia fazer, apenas ele, que é o unigênito do Pai, aquele que é igual ao Pai, que está junto do Pai, é que o podia fazer e que podia o revelar. Então, o livro dos sinais faz ponte para o livro da glória, que começamos praticamente na lição 9, para apresentar as 7 declarações de Cristo, muito, muito antes do final da vida dele como homem, para a remissão dos nossos pecados, que nessas 7 declarações ele diz: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, sou a ressurreição e a vida, sou o caminho, a verdade e a vida, a nossa lição desta semana, e eu sou a videira verdadeira. Agora, para responder, ou para falar um pouco sobre o exemplo que ele nos deixou, eu gostaria de dizer que, naquela altura, no tempo em que Jesus viveu aqui, o mundo não era evoluído como nós o conhecemos hoje. E naquela parte do Oriente Médio faz muita poeira. E hoje há asfaltos, há passeio, né, nas cidades, enfim, e vilas, mas naquele tempo isso era quase que inexistente. Por isso, ele andava muito, nós sabemos isso, e os pés dele, dos discípulos, das pessoas, em geral, ficavam muito empoeirados, até porque usavam calçados abertos, né, sandálias. E quando fosse assim tanto um convite para almoçar ou para alguma situação na casa de alguém, era costume
do servo da casa lavar os pés dos convidados para depois irem para a mesa. E naquela mesa, antes da Páscoa, não havia nenhum servo. Estava Jesus, mas os 12. E ele pegou na toalha, tanto, cingiu as suas vestes e pôs água na bacia, passou a lavar os pés dos discípulos. Então, mas eles, mas tá, o Messias, quer dizer, e aí, com esse ato, eles começaram a ficar ainda muito mais confusos. Não era muito bem o tipo de libertador que a gente esperava. E agora, o Messias, ele já se declarou Messias, e está a nos lavar os pés, e entra a conversa com Pedro. Mas para dizer que, penso que o amor de Deus não vai acrescentar um bocadinho, para dizer que o exemplo que ele nos deixou é de humildade. O Cristo, portanto, Cristo que significa Messias, é mestre e senhor, ponto final. Os discípulos não questionaram isso. Mas ele disse, no reino de Deus, o mestre e senhor vos dá o exemplo de poder e autoridade. Mas esse poder e autoridade não é para autoengrandecimento pessoal, e sim para servir os outros. E o ex-presidente norte-americano, já falecido, não sei como coisa, Lincoln, sobrenome Lincoln, uma dessas vezes, ele foi para a igreja, uma igreja protestante, no domingo, e como presidente, tinha sempre lugar no banco de frente. E entrou também no templo um velho, um idoso, e não tinha lugar, mas também ninguém lhe recebeu para acomodá-lo, porque era um membro habitual. O presidente também era habitual, só que era presidente. E ele foi fundo, o irmão foi, não vi, foi embora. Mas quando se dirigia para a porta para ir embora, o presidente Lincoln puxou-lhe, pegou-lhe na mão e disse, senta aqui ao meu lado. Disse, não, mas esse lugar aqui é dos presidentes. Não. Ele disse, aqui na igreja não há presidente, não há aqui somos todos filhos e filhas de Deus. Só para dizer que é um exemplo muito, muito simples, mas muito prático para aquilo que Jesus deixou para os discípulos, mas também para nós, como os seguidores, nesse século XXI. Muito obrigado, Beneco. Lembrar aí, não é? Eu também gosto muito da história de Abraham Lincoln. Pode. Foi não me recordo agora o número, se foi o 50º, alguma coisa assim, o presidente, o quanto que ele lutou, não é? Quantas vezes ele não tentou para conseguir chegar ali, e nós sabemos que quando ele chegou ali, não é? Foi um fim trágico, foi muito rápido, não é? O tempo que ele passou ali no poder, mas a gente vê esse senso de humildade que muitas pessoas têm, né, Benenico, de se encontrar ali no poder. E é uma pergunta que eu também faço aqui, não é, para os que nos acompanham aqui, o que é mais cômodo para nós hoje em dia, né, Benenico? Perante a humanidade, servir ou ser servido, não é? Essa é uma questão que muitas das vezes a gente se pergunta, e o que Cristo Jesus colocou em pauta ali perante os discípulos, não é? E eu acho engraçado, tu tocaste também no assunto, a respeito da ceia, e é interessante que Cristo Jesus, ele tira ali, né, a sua túnica, ele se despe ali, não é, com uma toalha, e essa mesma toalha que ele estava enrolado em sua cabeça e no seu corpo, ele seca os pés dos discípulos, e quando ele chega justamente em Pedro, Pedro se recusa, fala, não, senhor, eu não posso, eu não mereço, eu não tenho essa honra de ter o meu pé lavado por ti, pelo contrário, sou eu quem tenho que lavar o teu pé. E ali Cristo Jesus diz, não é, quem não tiver comigo, não fará parte do reino do céu. E Pedro diz o quê? Naquele momento, é até engraçado, eu acho, essa parte, né? Ele fala, então, já que vai lavar meu pé, então lava minha cabeça e lava o meu corpo todo, que eu quero receber a bênção por completa, não é? E Cristo Jesus mostra naquele momento que não era necessário isto, que apenas aquele símbolo da humildade, não é? A gente vê aqui, Benedito, também uma simbologia muito importante, não é? Quando a gente lembra ali da estátua de Nabucodonosor, a parte principal era a cabeça, não é? Que era de ouro, que era o reino mais poderoso, o reino mais forte. E aqui a gente vê que Cristo Jesus, ele começa por onde? Pelos pés. A gente vê que quando Cristo Jesus indica os pés, é quando estiver no reino mais baixo ali, os pés, é onde então Cristo Jesus entrará, não é?
de uma vez por todas a pedra angular e que virá para resgatar. Então, nós vemos aqui já uma das profecias se cumprindo, não é? Neste ato ali do lava-pés, Cristo Jesus mostrando para eles que isso era algo que eles deveriam colocar em prática e ter essa humildade. Quantas das vezes, não é, Beninico? A gente fala sempre disso na igreja, quando chegamos na altura do lava-pés e da Santa Ceia, não é? Que é o momento onde a gente deve reconciliar com os nossos irmãos, perdoarmos, né, os pecados uns dos outros, né? Não guardarmos as mágoas, o rancor no nosso coração e ter a humildade ainda assim de e pedir para lavar o pé do nosso irmão, não é? Que nos fez mal, que é ali que Cristo Jesus quer com que nós quebremos as barreiras e que nós nos acheguemos novamente aos pés do Salvador. Isso é muito interessante. Beneneco, um companheiro Amém. muito importante também que eu gostaria aqui de trazer, não é? Em toda a Bíblia ele testifica sobre essa verdade, é o Espírito Santo. Desde o Velho Testamento, não é? Desde a criação do mundo até os dias de Cristo Jesus, o Espírito Santo sempre teve este papel fundamental de guiar, não é? Em toda a verdade, não é? Em todo o serviço e apontar para o Salvador que era Cristo Jesus. Agora, já que eu toquei nesse ponto, não é? A respeito da volta e do regresso de Cristo Jesus, a gente já passa aqui para a lição de segunda-feira, falando um pouquinho a respeito sobre o tema Eu Certamente Voltarei. E é muito interessante que a gente se submete aqui no capítulo 14 agora, não é? Quando Cristo Jesus disse um versículo que é muito conhecido por todos nós, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. E aqui ele fala de algo muito importante, não é? Que na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-los teria dito, não é? E é interessante aqui que causa muita confusão quando a gente chega nessa parte aqui, porque quando falar na casa de meu pai há muitas moradas, na nossa mente vem logo o quê? Mansões, aqueles palácios, aqueles castelos de ouro, tudo maravilhoso, não é, Beninico? Só que eu vim trazendo pontos muito importantes que a gente tem que tomar muita atenção aqui. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso também, Beninico, para a gente. Pois, sim, os autores fizeram questão de nos explicar que são cômodos, são apartamentos. Exatamente. Pronto, mas isso, eu até, assim, em vez de ficar triste e de dizer, então, mas eu estava a pensar que fossem palácios, enfim, casas suntuosas, cômodos, é assim, comparando com a tragédia neste mundo, praticamente com o prazo vencido, onde encontrar justiça é como que procurar uma agulha num saco de farelo, não sei como chama farelo no Brasil. Então, já vai ser muito bom estar num lugar, seja no apartamento, seja enfim, o que for, onde nunca mais, mas nunca mais haverá tristeza de nenhum tipo. Mas antes disso, eu gostaria de dizer que ele, quando diz certamente voltarei, certamente, é porque quem está a fazer a promessa é confiável. E até aí, e mesmo nas lições passadas, nós vimos que os discípulos, e aqui já estava no fim, o ministério dele já estava no fim, 3 anos e meio, eles não tinham conhecido Jesus. Tal qual como muitos de nós hoje, quer dizer, não leva a sério esse assunto de que Jesus tinha vindo mesmo aqui. Podemos até ter isso como um conhecimento intelectual apenas, mas viver isso pela fé, quase que ninguém se dá o trabalho para isso. Mas quem fez a promessa, quem estava a fazer a promessa, é alguém confiável. Era um compadre. Tanto, nas lides humanas, biológicas humanas, os filhos são sempre parecidos com os pais. Não, há sempre diferenças, né? Porque os seres humanos têm códigos genéticos únicos, mas há sempre traços, né? Então, se eu sou para nos dizer que com Cristo, com Jesus, não podia ser diferente. Ele é filho de Deus, por isso é Deus. Né? O filho do Antônio, do João, é igual ao João, é igual ao Antônio, porque é filho dele. Então, ele estava
ali a dizer, estava a terminar o lava-pés, estava a dizer que a hora dele estava a chegar, e os discípulos cada vez mais ficavam confusos. Mas, então, mas que mas então, nós não estamos a perceber, Senhor. Então ele diz: não se turbe, não fiquem confusos. Eu que estou a vos dizer isso, sei o que estou a vos dizer, eu vou para o meu Pai, depois eu volto para vos buscar, não só vocês, mas todos os santos, e onde eu estiver, vocês estarão para sempre. Só que antes disso, vocês vão passar por situações muito, muito difíceis, mas mesmo assim, não tenham medo, porque eu venci o mundo. Essa minha morte, que vai acontecer daqui a pouco, é para mostrar que eu venci o pecado. Confia em mim. A tribulação vai ser muita. E nós hoje estamos a ver o mundo agitado. Nós estamos a ver o mundo, parece que estamos num edifício que está todo momento a tremer. Portanto, essa é a realidade da nossa vida. Mas Jesus disse que isso vai acontecer. Mas eu certamente voltarei. Quem está a vos fazer a promessa é confiável. Confie apenas em mim. Então, a morte de Cristo, o Messias, só não resolveria o nosso problema. Quer dizer, só a morte, portanto, se ele dissesse eu vou morrer e o problema do pecado está resolvido, não resolveria o nosso mas agora, a ressurreição e a ascensão, que estão completas então, esses três itens estão completos em João 14, 1, 3, porque ele, né, morreu, ele disse, eu vou morrer, mas eu vou para o Pai, vou para o lugar, depois eu venho vos buscar e vocês ficarão para mim, comigo para todo sempre, porque serão os meus fiéis, as minhas fiéis testemunhas, né, vivas, pessoais, para além daquilo que vocês já conhecem das Escrituras e daquilo que vocês ainda vão fazer para esse mundo afora. Exatamente, Beneneco, né? A certeza que nós temos está lá em Apocalipse, no capítulo 22, não é? Eis que venho sem demora. Ali é a confirmação, não é? De que quando Cristo Jesus disse, eu certamente voltarei, ali nós temos uma realidade concreta de que isso vai se concretizar nas nossas vidas, não é? E o mais interessante também, como tu disseste, Beneneco, Jesus Cristo, ele cumpriu a sua promessa proferida desde Moisés. Depois veio nos profetas e em seus dias ele cumpriu sim o seu papel, a sua missão aqui na Terra, não é? E Jesus Cristo fica claro de uma vez por todas para nós, não é? De que ele não morreu em vão. Essa é uma dúvida, não é? De que muitas vezes nós temos, peraí, Jesus Cristo morreu, então será que finalmente cumpriu o que deveria ser cumprido? E aqui a gente passa logo para a lição de terça-feira, não é? Tomé, mais uma vez, questionando a Cristo Jesus, não é? A respeito do caminho, a verdade e a vida, quando ele pergunta, né? Que Cristo Jesus, aqui no versículo 4 do capítulo 14, diz que eles sabem o caminho para onde ele iria, não é? Mas Tomé questiona, como nós sabemos se o Senhor não nos deu referências, indicações, não é? Da onde será este sítio? Para onde tu irás, meu Senhor? E aí, o que Cristo Jesus disse ali, não é? No versículo 5. Senhor, não, Tomé disse, no versículo 6 responde Jesus, desculpem, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecidos, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto, não é? Então, amém. Jesus Cristo mostra, que foi o que você acabou de dizer, Benene, que eles estavam o tempo todo andando com Cristo Jesus, mas eles estavam indo o quê? Com a mente, com os olhos fitos aqui na terra. Cristo Jesus teria que vir a esta terra, teria que armar o seu reino por completo aqui nesta terra. Os olhos dele, Tomé não é muito conhecido, que é ver para crer, não é? Ele queria ver esse reino de Cristo Jesus sendo erigido aqui na terra, não é? Um castelo muito alto, e ali eles iriam habitar com Cristo Jesus, cada um teria seu cargo, não é? As suas tarefas para fazer ao lado de Cristo Jesus. Eles imaginavam algo maravilhoso, mas aqui terreno, não é? Não do céu, e era para onde Cristo Jesus estava apontando, não é? E que eles vissem quem? O próprio Pai manifesto dentro de Cristo Jesus. O caminho estava onde? Estava no próprio Cristo Jesus, não era em outro lugar, não era
uma estrada que eles tinham que seguir, não era uma carruagem que eles teriam que entrar ali, ou um barco com Cristo Jesus e seguirem até chegar lá na onde estava o reino de Cristo Jesus erigido, não é? E aqui eu acho interessante também que lá aí mesmo no versículo 7, não é? Sim. Continuando, Filipe também questiona, Senhor, mostra-nos o Pai, quando Jesus Cristo questionou, não é? Mostra-nos o Pai, porque nós ainda, isso nos basta, só nós vermos o Pai, não é? Assim como aconteceu com Moisés, só isso nos basta. E o que ele responde logo em seguida, não é? Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não os digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. É muito maravilhoso essas palavras, esse diálogo que Cristo Jesus tem ali com os seus discípulos. A gente imagina nós, não é, tendo essa certeza de como é confortante, não é, de que Cristo Jesus prova, de que tudo aquilo que aconteceu, não é, até o cumprimento da profecia, até Cristo Jesus estar ali, ser entregue no Calvário, não é, entregar a sua vida, não é, em prol das nossas vidas, não é, é a melhor revelação de todas que nós temos de que Cristo Jesus é propriamente o Pai, não é? De que eles estão interligados um com o outro, e essa é a certeza que nós temos da salvação eterna, somente em Cristo Jesus. Agora um pouquinho aqui, Benenico, a respeito da lição de quarta-feira, eu percebi muito, viu, que o autor bateu muito nesta tecla a respeito da verdade, não é? Eu falei um pouquinho nesta última semana, referindo na outra lição, acho que foi na lição 8 ou foi na lição 7, quando Pilatos ali, perante Cristo Jesus, perguntou o que era a verdade, não era? E na lição anterior, nós também falamos um pouquinho sobre a verdade, essa verdade que é única e a mais importante que nós precisamos ter, não é? E propriamente nós temos a certeza de que a igreja não tem a verdade completa, não é? Ninguém pode dizer isso por completo, não é? A verdade só está unicamente em um único ser, que é Cristo Jesus, não é? E aqui, o que nós podemos falar um pouquinho a respeito aqui, quando João liga o conceito da verdade diretamente a Cristo Jesus, que é o que nós falamos agora. Sim, em cada um desses textos, João 1,14, João 8,32, João 14, 6, 15 e 26, em cada um desses textos, João apresenta Jesus como a única verdade. E para dizer que quando Pilatos perguntou a Jesus o que é verdade, para além de que ele já lhe terá dito que ele era a verdade, ele pergunta, mas o que é verdade? Jesus até iria responder, mas este deu as costas e pronto. Aconteceu ali algo, ele nem sequer ouviu, nem sequer esperou Jesus responder. Mas eu gostaria de acrescentar que, por mais intelectual, e se calhar por isso que Pilatos perguntou o que é verdade, por mais intelectual que a pessoa seja, existe muito, eu até costumo dizer mais, se, mesmo com a desconfiguração da nossa mente, o ser humano, Deus lhe deixou alguma percentagem de sabedoria que tem apresentado a essa humanidade gênios, cientistas de mais alto padrão. Mesmo assim, não existe intelectualidade nenhuma, não existe filosofia nenhuma, não existe nenhuma experiência laboratorial, físico, químico, biológica, etc., para provar ou para dizer que por esta via nós encontramos a verdade. Não existe isso. A verdade está conectada a Jesus. Sem Jesus, como falou-se na lição de terça-feira, sem Jesus ninguém vai conhecer a Deus, muito menos entrar para o céu antes. Por isso, ele é que é a verdade. Não há filosofia nenhuma. Ele é que é a verdade. E acrescentando ainda, a ideia de verdade contém um aspecto moral de fidelidade a Deus e a sua vontade. Portanto, isso põe, como é que eu digo, a prova a qualquer ser humano que queira um dia viver com Cristo, a sua fé
Portanto, porque fé é esperar aquilo que a gente... Das coisas que não se veem. Que a gente não é ter certeza das coisas que não se vê e esperar o que a gente não sabe se vai receber. Mas Exatamente. mesmo assim é confiar, é esperar. Portanto, essa questão da verdade, sem fé, a gente não chega lá. Para terminar a minha abordagem, a verdade é como o sol. O sol, quando nasce, quando ele começa a despontar, quando o sol começa a despontar, a gente vê uma luz. Portanto, as trevas vão desaparecendo. Só que com a luz do sol, nós conseguimos ver tudo o resto. Fica tudo Então, muito claro. fica tudo claro. Se pela fé eu não entender que com Jesus tudo à minha volta vai ser claro, independentemente das lutas, porque terei que passar passo, então não vale a pena. Não vale a pena ter não vale a pena ter o conceito, a verdade e conceito. Mas o que Jesus espera pelo Espírito Santo é que a verdade saia do conceito e se consubstancia, ou se, portanto, se subscreve na minha vida espiritual, na minha vida particular. Só assim a verdade tem efeito e pode satisfazer a expectativa de Deus na minha pessoa e dos irmãos que nos assistem e também do amado Adriano. Amém, Beneneco. Muito bonito, Beneneco. E eu vejo aqui, não é? A própria vida de Cristo Jesus. A vida de Jesus é o tema, não é? Que a gente pode destacar sempre na nossa própria vida. É o exemplo, o espelho que a gente tem que olhar todos os dias. Cristo Jesus, não é, Beneneco? Que não se entregou por mentiras, nunca se entregou a tua real verdade, não é? Para ser trocada por nada. Nunca cambiou com ninguém a respeito disso, não é? Por engano. Jesus permaneceu sempre na verdade em toda a sua vida, até a morte de cruz. A toda a verdade, nada mais do que a verdade, né? Não há variação nele ou no que ele diz. Afinal, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso é muito bonito, não é? Está lá em Hebreus, capítulo 13, no versículo 8. Eu acho bonito, Beneneco, o nosso próprio Espírito Santo, ele não deixa com que a nossa mente faça isso. Eu achei muito bonito as palavras de um pastor que ele disse, acredito que foi na lição anterior que nós estudamos, no outro evangelho, ele falou assim, nós já vimos uma pessoa viver a vida toda na mentira, mas quando chega na sua morte, ela não vai morrer pela mentira, não é? Ela vai em busca da verdade, não é, Benenico? Isso é muito interessante. É interessante isso, não é? A gente vê como que a verdade transforma a vida das pessoas, como que a verdade contida em Cristo Jesus, através do Espírito Santo, pode nos mover a mudar a nossa vida, o roteiro da nossa vida, para querer seguir esta verdade, que é somente nela que está contida, não é? A vida eterna, como falamos na lição anterior, não é? Agora, a respeito um pouquinho sobre as escrituras, não é? Nós sabemos que as escrituras, elas testificam de quem? Da verdade de Cristo Jesus, exatamente isso, não é? É onde nós encontramos a certeza, não é, da nossa salvação. Zacarias, ele mesmo referiu isso quando nós lemos Lucas, no capítulo 1, versículo 70, não é? Ele falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, não é? Então, nós vemos que desde o início deste mundo, desde a criação, em Abraão, em Moisés, em todos os outros reis, em todos os profetas, né, que foram levantados ali, todos eles, não é, os escritos, não é, por todos que escreveram a Bíblia, não é, com os seus 66 capítulos no Antigo Testamento e também os 39 capítulos no Novo Testamento, a gente vê que todos são inspirados pelo Espírito Santo. E o que seria de nós, né, Benedito, se não fosse pelo Espírito Santo, não é? Exato, o Espírito Santo é tudo que inspira eles a dizer somente as verdades. A gente não encontra um ponto ali de mentira, não há engano. A gente sabe que o enganador não é apenas Satanás. Ele vai tentar em todo tempo, em todo momento, enganar a humanidade, levá-lo todos à perdição, não é? Porque para ele já está tudo perdido, não é, Benedito? Ele já não tem mais jeito, a escolha dele já foi feita. Agora, para nós, Cristo Jesus ainda quer, não é, que nós aceitemos esta verdade, não é?
que nós passemos para o lado, para o exemplo, não é? Para o serviço de Cristo Jesus. Eu acho muito bonito o que eu achei aqui escrito nos escritos de Ellen White, que ela diz bem assim, Beneneco, não perca tempo, não deixe outro dia passar para a eternidade, mas assim como você é, qualquer que seja sua fraqueza, sua indignidade, não demore para vir a ele agora, para que eu possa conhecê-lo. Olha que bonito, não é? Nas palavras Amém. da nossa querida irmã Ellen White, ela exortando, ela fazendo esse pedido para que nós possamos nos aproximar da fonte de vida eterna, que é Cristo Jesus, essa fonte que é verdadeira, não é? Ok. E o irmão Benedito gostaria de comentar mais um pouquinho sobre esta verdade, sobre as Escrituras? Sim, o nosso tempo já foi, o tempo passa muito ligeiro. Sim. Então, vou terminar aqui dizendo que sem as Escrituras não conseguimos conhecer a verdade. Ou seja, sem as Escrituras aqui, no tempo dele era só o Antigo Testamento, e depois dele também o Novo Testamento, sem o Antigo e o Novo Testamento, que são testemunhas fiéis descritas em Apocalipse, não conseguimos conhecer nem indicar quem é a verdade. Agora, hoje existem muitos exemplares da Bíblia Sagrada. Só que ter a Bíblia e não lê-la ou estudá-la, o que é mais profundo, com oração, nós nunca vamos saber a verdade. Por isso, eu vejo que uma das estratégias do inimigo está a surtir efeito muito pela negativa por parte dos fiéis. Hoje, dificilmente as pessoas vão para a igreja levando a Bíblia. No passado, se calhar há 15 anos atrás, ou 20, muita gente ia para a igreja com o termensário, com o inário, mas a Bíblia. Mas hoje só levam um telemóvel. Tá? Então, Exatamente. não adianta ter Essa é a muitos essência. exemplares. Sim, não adianta ter muitos exemplares. E também não vale a pena ter o conhecimento bíblico intelectual. Não vale a pena exaltar Moisés quando o nosso coração está fechado para Jesus, que este Moisés falou no passado. Não vale a pena. Não vale a pena falar de Abraão, de José, quando a nossa vida não está próximo disso, desses patriarcas, que a vida deles já está selada com Cristo. Para terminar, a Bíblia Sagrada é o único livro, é a única testemunha de Deus em Jesus Cristo que fornece o contexto. Dentro desse contexto, o nosso universo tem significado. Por isso eu disse há pouco, qualquer experiência, qualquer texto, não dá o verdadeiro sentido do nosso sentido nem significado do nosso universo. Por isso, homem algum, aqui uma pergunta que os atores fizeram, homem algum não consegue, pela ciência, fabricar sangue, pôr o fôlego da vida, fabricar. Não é assim. Por essa via, só por essa via, nós deveríamos mesmo só nos apegar às Escrituras, que são elas que testificam de Jesus, que se fez Messias, e que também nos mostra que ele está a interceder por nós, espera a conversão dos corações de cada um de nós, para um dia vivermos com ele, onde ele está para todo sempre. Amém, Beneneco. Que nós possamos a cada dia termos esta certeza, não é? De que Cristo Jesus é a luz do mundo, o sal que a terra precisa, não é? Para ter gosto na vida, para não ser insípido, não é? E para que nós possamos cada dia mais e mais clarear, não é? Não só na nossa vida, no nosso próprio exemplo, no nosso próprio modo de viver, mas também na vida de outras pessoas, não é? Que possamos estarmos cheios do Espírito Santo, que possamos transbordar também na vida de muitas outras pessoas que precisam conhecer a verdade, o caminho e a vida. Que esse possa Amém. ser a cada dia o nosso desejo e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Um grande abraço.